Tudo que você precisa lembrar antes de assistir Homem-Aranha Um Novo Dia. Não, deixa eu adivinhar. Você vai assistir Homem-Aranha Um Novo Dia e você não lembra de nada do que aconteceu, Calma, né? Já se passaram 1686 dias, então eu te entendo. Prometo te atualizar em 3 minutos, no máximo. E sem volta pra casa, o Peter passou o filme inteiro lidando com as consequências das suas próprias escolhas. Sua identidade secreta foi revelada, ele insistiu em mexer no feitiço do Doutor Estranho e acabou causando um problema multiversal gigantesco. O preço foi alto. A tia May morreu e antes de partir, deixou a frase que mudou completamente a vida do Peter Parker. Com grandes poderes, Tem grandes responsabilidades. depois disso, ele recebeu a ajuda dos seus 2 irmãos mais velhos, o Peter 2, o Tobey Maguire, e o Peter 3, o Andrew Garfield. Juntos, eles derrotam os vilões na Estátua da Liberdade, conseguem enviá-los de volta para os seus universos. Mas aí vem a decisão mais dolorosa. Para salvar o multiverso, o Peter aceita que todo mundo esqueça quem é o Peter Parker. Não só a MJ, não só o Ned, mas todo mundo, inclusive os Vingadores. Agora, pela primeira vez, veremos o Peter completamente sozinho, sem família, sem amigos, sem dinheiro, só ele, o aluguel, o trabalho e a responsabilidade de ser o Homem-Aranha. Tá, e o Hulk, ele vai aparecer no filme. E como é que vai ser esse negócio? Tá, eu vou te explicar qual é a situação dele. Lá em Os Vingadores, o Bruce ainda perdia completamente o controle do Hulk. A Viúva Negra era uma das poucas pessoas que conseguia acalmá-lo. No final do segundo filme dos Vingadores, A Era de Ultron, o Hulk decide fugir da Terra e passa um longo período dominando o próprio corpo. É por isso que em Thor Ragnarok, nós vemos o Hulk vivendo essa carga. E é por isso que quando o Bruce ele volta ao controle, ele não lembra de nada, porque o Hulk estava dominando completamente o corpo dele. E depois da derrota humilhante pro Thanos em Vingadores Guerra Infinita, o Hulk simplesmente se recusa a aparecer. Até que em Ultimato, o Bruce e o Hulk finalmente entram em um equilíbrio, dando origem ao Professor Hulk. E mais tarde na série da She-Hulk, o Bruce ele desenvolve um dispositivo que permite alternar entre a versão humana e a versão Professor Hulk. Mas tudo indica que em Homem-Aranha Um Novo Dia veremos novamente o Hulk selvagem. Que em teoria, depois que ele perdeu o dispositivo, ele deveria retornar ao Professor Hulk. Mas alguma coisa vai acontecer que ele vai ficar maluco. Tá, mas e o Justiceiro? Ele tá nesse filme. Quem é esse cara? O Justiceiro é o Frank Castle. Ele é um militar de elite. Depois que a sua família é assassinada, ele decidiu fazer justiça com as próprias mãos. E ao contrário do Homem-Aranha, o Frank ele não tem dó, ele não dá segunda chance pros criminosos. E é por isso que ele é considerado, tipo, um anti-herói. Então vai ser bem interessante ver esse contraste entre o Homem-Aranha e o Justiceiro. De um lado o Peter tentando salvar o mundo, do outro lado o Frank acreditando que alguns criminosos simplesmente não merecem uma segunda chance. Tá, Caio, mas eu vi que a Sadie Sink vai aparecer, a menina do Stranger Things. Sim, ela vai aparecer e a personagem dela é um mistério, é um dos grandes mistérios do filme. A teoria mais forte é que realmente ela é a Jean Grey. Sim, a Jean Grey, a que é do X-Men. Sim, agora resta descobrir se isso é verdade mesmo, né? Tá, Caio, mas quem são os vilões desse filme? Eu vi que apareceu um monte. Realmente, esse filme vai ter bastante vilão. Mas calma, eu vou falar todos pra você. No filme nós vamos ter o Ramrod. Ele é um